Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje temos um programa especial, um programa que vai analisar o fracasso da unidade ofensiva dos Broncos em 2022 e para um programa especial precisamos de um convidado especial. Eu trouxe ele aqui, nosso querido coach Brian, né? Brian Guzmán, coordenador ofensivo e técnico de QBs do Pumas Acatlán, no México, e head coach da seleção brasileira de futebol americano. Brian, seja bem-vindo, cara. E aí, Gustavo, muito obrigado pelo convite. Parece que nos últimos anos a gente só tem feito vídeos explicando por que as coisas não dão certo, né? Eu tô ansioso para fazer algum explicando por que o ataque está indo tão bem ou por que o time está ganhando tanto, mas Não, nós vamos fazer esse vídeo aqui, nós vamos mandar lá pro George Payton e pro head coach novo, eles vão entender tudinho e ano que vem tá resolvido o problema, você vai ver só. a esperança é essa, né? Mas obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí, ver se a gente consegue esclarecer algumas coisas aí, porque eu sei que tem muito torcedor frustrado com a temporada que a gente teve esse ano, né? Exato, né? Teve muito debate e eu acho legal trazer o olhar de um especialista para que as pessoas consigam debater de uma forma mais com mais informação, né? Com mais base para as coisas, né? Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Vocês já sabem, né? Vou pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário aí embaixo porque ajuda bastante o nosso trabalho aqui no Mile High Brasil. Beleza? Então vamos lá. Só para lembrar um pouco a galera aqui, Brian, eu vou passar um pouco da experiência que o Brian Guzmán tem como treinador de futebol americano, né? Especialmente na parte ofensiva, no lado ofensivo da bola, né? Você começou, me corrija se eu estiver errado em qualquer momento aí, né? Lá Uhum. em 2011, 2012, né? Você está aí na 13ª temporada como coach de futebol americano, você começou como head coach lá do João Pessoa Espectros, né? Teve uma Isso. passagem lá, 2011, 2012, aí 2013, 14, você foi head coach do Cuiabá Arsenal, e depois voltou, né, para mais um ano como head coach do João Pessoa Espectros em 2015, certo? Aí, em 2016, você teve a sua primeira oportunidade no exterior, aí no México, né? Até hoje o Brian trabalha no México, né? Como running back coach do Aztecas UDLAP, né? Isso. Foi de 2016 a 2019. E aí, em 2020, ele ganhou a primeira oportunidade dele lá no México como coordenador ofensivo, né? O coordenador ofensivo, perdão, do Tec Toluca, né? Isso. E hoje ele é coordenador ofensivo do Pumas Acatlán UNAM, também no México, além de head coach da seleção brasileira de futebol americano, né? Então É isso essas aí. são as credenciais. Aí também foi campeão mundial universitário com o México em 2016, campeão brasileiro com o João Pessoa Espectros em 2015 e campeão nacional mexicano com o Aztecas UDLAP. Que ano que foi isso? Foi 2016. 2016. Então aí 2015 e 2016 foram 2 bons anos aí na é, carreira. com vitórias, né? Aqueles É, anos que nós queremos para os Broncos também. isso. Então o Brian ele tem bastante experiência aí no lado ofensivo da bola, experiência internacional, inclusive. E aí, o Brian, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria começar com uma introdução geral da situação, né? Porque, como você bem falou, né, a torcida debateu muito, né, esse fracasso ofensivo dos Broncos durante o ano, e a gente viu uma espécie de dualidade aí entre o culpado foi Russell Wilson ou o culpado foi Nathaniel Hackett, né? Eu Uhum. acho que isso, e eu gostaria que você explicasse, fizesse essa introdução geral aí, que na verdade, quando você tem um fracasso tão grande da humanidade assim, as coisas são mais complexas, né? São um conjunto de fatores que atuam junto, né? Então eu queria saber assim esse panorama geral, por que esse ataque fracassou de maneira tão retumbante em 2022? Olha, a gente pode fazer um ranking de razões, né? Obviamente todas são, de algum modo, especulações, porque a gente não está lá dentro, né? Estando nessa profissão há 13 anos, existe muita coisa que afeta a performance em campo que a torcida ou as pessoas externas à organização jamais vão se interar, jamais vão saber, né, das coisas que acontecem lá dentro. Então, a gente pode especular e com essa visão de fora para dentro, né, tem muitas coisas que são bastante óbvias. Na minha opinião, eu colocaria 4 razões principais,
certo? Então, a primeira delas e a gente pode falar um pouco de cada uma delas, mas, em geral, as 4 razões principais, por ordem de impacto, na minha opinião, a primeira é a inexperiência do Nathaniel Hackett, né, como head coach. Eu acho que se fossem duas pessoas diferentes, Nathaniel Hackett head coach e Nathaniel Hackett coordenador ofensivo no mesmo staff, a inexperiência do Nathaniel Hackett head coach teve um impacto muito maior sobre o ataque do que o Nathaniel Hackett coordenador ofensivo, né? Então essa seria a primeira razão. A segunda razão são as lesões, né? A gente não pode ignorar o fato de que a gente perdeu o Tim Patrick, que não só pelo que ele podia produzir, mas pela importância que ele teria dentro do esquema de run game, das funções de bloqueio, da versatilidade, de poder jogar dentro e fora, solucionar problemas que permitiriam que eles jogassem com determinado tipo de personnel em campo, porque o Tim Patrick ele era muito como o Robert Woods, né, na época que o Robert Woods estava no Los Angeles Rams. Você podia solucionar problemas de bloqueio com ele, sem precisar de um tight end extra em campo, e ainda ter um recebedor com a velocidade, com as mãos que ele tem, né? Então, perder o Tim Patrick antes da temporada foi um golpe duro pra gente. O Javonte Williams também, a nossa produção de jardas por carry, né, caiu muito quando o Javonte Williams se machucou. Depois vem a série de lesões na linha ofensiva, né, que eu estou colocando como número 3, mas poderia facilmente ser número 1 aí, né, porque afeta tudo. E aí a gente vem de não ter, por exemplo, ter jogos sem o Judy, sem o Sutton, sem o Hamler, sem o próprio Russell Wilson, né? Então, essas lesões eu colocaria como número 2. O terceiro ponto, para mim, foi a inaccuracy, né, a falta de precisão do Russell Wilson no começo da temporada, principalmente na red zone, né? Então eu acho que aí mostrou o quanto o Russell Wilson, por qualquer razão, estava fora de sincronia com o ataque, com os recebedores e com o que a gente estava tentando fazer. Essa é a razão número 3. E a razão número 4, na minha opinião, é a falta de experiência no staff ofensivo. Porque o Nathaniel Hackett chegou a um ponto da temporada em que eu acho que ele ficou tão desesperado com a situação em que ele estava, que ele teve a humildade, isso é raro de ver, né, de tentar diminuir as funções dele para arrumar soluções dentro do staff. Obviamente, isso expôs muitos dos problemas que já estavam aí abaixo da camada superficial, né, que a gente viu que existiam problemas mais profundos, mas a inexperiência dentro do próprio staff não permitiu que essa humildade dele encontrasse as soluções que ele achava que encontraria. Né? Então começou com a questão do clock management, vamos trazer o Roseburg, né, de fora, que estava aposentado lá, ou estava no Ravens, nem lembro, vamos trazer ele para ajudar. Ainda assim não está dando certo, eu vou deixar de chamar jogadas. Né? Beleza, se o head coach, que é o play caller, vai deixar de chamar jogadas, então provavelmente é o coordenador ofensivo que vai chamar jogadas. Não, porque ele nunca foi coordenador ofensivo na vida. Então, vamos dar para o Clint Kubiak, que é o coach de quarterbacks, que nunca tinha trabalhado com o Nathaniel Hackett antes e realmente era uma pessoa de fora desse sistema, né? Da mesma árvore, mas não era como o Alton, que já tinha estado dentro desse sistema com o Hackett em Green Bay. Então, essa inexperiência, né, é algo que pegou muito. O Nick Kosmider, do The Athletic, ele escreveu um artigo muito bom, foi um dos mailbags dele, em que ele compara, por exemplo, os recursos e a experiência que o Ejiro Evero tinha na defesa, com o Don Capers e o Bill Collar, né, que eram dois coaches super experientes que estavam como consultores e que eram um soundboard para ele, com a falta desse tipo de recurso no ataque para o Nathaniel Hackett. Né, e a gente vê, por exemplo, o que a defesa chegou a ser e o que o ataque chegou a ser. Né? Então, esses seriam as 4 razões, se eu tivesse que apontar 4. Né? A inexperiência do Hackett como head coach, as lesões, a falta de precisão do Russell Wilson no começo da temporada, principalmente em red zone, e a falta de experiência no staff ofensivo, mais além do coach, né, do Nathaniel Hackett. Então, aliás, você trouxe isso de forma interessante, tirando as lesões aqui, que a gente sabe que atrapalhou, mas fica mais difícil da gente comentar, porque daí entra toda uma área. Você falou muito bem, você citou dois fatores relacionados aí ao Nathaniel Hackett e à comissão, e um fator relacionado ao campo, que é o Russell Wilson. E eu propus aqui para você mais ou menos uma divisão assim, né? Vamos analisar o campo e a comissão, o Nathaniel Hackett, né? Como você citou 2 motivos aí
sobre o Nathaniel Hackett. Se você me permitir, eu prefiro começar a trocar aqui a ordem que nós propusemos, né? E começar a falar sobre o Nathaniel Hackett, porque você puxou um assunto interessante, que é justamente essa questão que o Nathaniel Hackett, principalmente no começo do ano, ele me pareceu, assim, completamente surpreso, ou sobrecarregado, overwhelmed, eu não sei qual que seria a tradução mais correta para isso, nesse pulo que ele fez como coordenador ofensivo para head coach, né? Parece que ele não esperava tanto que nem ele recebeu, ou não sei, alguma coisa aconteceu ali, né? E aí o que eu acho que ele sentiu o peso do cargo o tempo todo, né? Você disse que as tarefas dele, as decisões a serem tomadas, ele foi precisando de ajuda com o tempo. E aí é uma coisa que você, como coordenador e também como head coach, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que além dele não conseguir resolver o ataque, que era da área dele, ele trabalhou como coordenador ofensivo durante muitos anos na NFL, antes de se tornar head coach, né? A gente viu que em algumas outras áreas, como você falou, clock management, ou até mesmo uma das fases da bola, o special teams, ele precisou delegar para outra pessoa que também não estava performando bem, e era tanta coisa que talvez ele não tenha conseguido resolver isso. E eu queria que você comentasse isso, o que você acha que como é que esse pulo de coordenador ofensivo para head coach afetou o gerenciamento desse ataque e também, no geral, do time dele tendo que cuidar de outras áreas além do ataque também. É uma pergunta bem complicada, Gustavo, porque na NFL, um head coach ele tem muitas funções, né? E principalmente quando a gente fala de game day, da questão da operação do jogo, um head coach ele tem muitas responsabilidades, né? Uma coisa que chama muita atenção para mim é que no começo, nas entrevistas iniciais que fizeram com o Hackett e que fazem com qualquer novo head coach, sempre perguntam qual é o valor que ele dá, por exemplo, para um aspecto, um recurso que são os analytics, né? Que são as questões dos números, da matemática, esse recurso que é muito utilizado, muito debatido na NFL hoje, inclusive sempre em torno do Brandon Staley, né, nosso rival de divisão. E dentro da profissão, a gente sabe que a grande maioria, se não 100% da NFL, utiliza analytics dentro de jogo de operação, certo? E basicamente, analytics nesse nível de NFL e de divisão 1 da universitário é um serviço terceirizado que eles pagam para uma empresa chamada CAI, que é uma empresa mega analítica, e eles desenvolveram algo que eles chamam The Book. É um livro, basicamente, e esse livro é um fichário, basicamente, né, que tem uma tabela onde você coloca sempre, por exemplo, o seu drive começa na linha de 25, você tem tantos timeouts, e você coloca diferentes fatores no seu drive, e ele vai te dar basicamente um magic number, que eles dizem, um número mágico, que é dizendo, olha, na linha de jarda tal, se a distância for 4 ou menos, você tem que tentar a quarta descida, por exemplo. Né? Então, é basicamente tudo predicado em matemática, né? Dizendo assim, olha, nesse drive, na sua posição de campo, baseado nos timeouts que você tem, analisando vários fatores, ele te dá um número mágico para cada drive, para cada first down que você consegue. E geralmente você tem um assistente lá em cima que está dizendo, olha, beleza, a gente conseguiu um first down, o número mágico agora é 42, menos de 4. O número mágico agora é 49, menos de 2. Porque tudo é predicado em te dar, maximizar a sua probabilidade de ganhar. O Broncos utiliza esse serviço, como todos os times da NFL. Agora vamos trabalhar a comunicação. Quando você tem um head coach que não está chamando de jogada, ele está em comunicação direta com esse assistente. E a gente está falando só de um tipo de decisão, que é a quarta descida. Certo? Então, se ele está em comunicação constante com esse assistente, o coordenador ofensivo ele não precisa saber. Até chegar num ponto em que ele está numa terceira descida, que o head coach está com esse número mágico na cabeça, e é 3ª e 8, e ele sabe que o número mágico é 4 ou menos. Então ele vai dizer para o coordenador ofensivo, olha, gente, 4 ou menos. Então o coordenador ofensivo sabe que ele tem 2 downs para conseguir 8 jardas. E que no terceiro down ele só precisa de 4 jardas. Isso tudo é uma comunicação que acontece em 10 segundos. Mas 10 segundos em um play clock de 25 segundos é o que gera delay of game. Quando você não é o head coach, que não manda, porque quando você é o head coach também é o play caller e o coordenador ofensivo do time. No começo do ano a gente viu muito esse problema,
né? Que tipo, a gente demorava a decidir no primeiro jogo do ano, que foi aquela indecisão em 4-6 no meio do campo, e eu posso prometer para você que aquela decisão de chutar o field goal de career long, que seria do Brandon McManus, foi esse problema de comunicação que estava acontecendo entre o cara que tem o The Book lá em cima, que está dizendo o número mágico pro Hackett, que o Hackett está recebendo, está tentando pensar na jogada, tá... Então, tudo isso, clock expire, tenta mudar de personnel, tem que pedir um timeout e aí decide chutar. Na época que a gente teve esse problema naquela semana, eu cheguei a comentar com vocês no grupo, eu fiz, cara, eu posso apostar com vocês que não foi questão de não confiar no Russell Wilson. Eu tenho certeza que o Nathaniel Hackett não confiava nele conseguir mandar uma jogada. Ele não gostava da jogada que ele ia mandar. Ele não tinha uma jogada na cabeça dele para 4-6, para aquela situação. Então, por não ter a confiança nesse processo, manda o Brandon McManus lá como bode expiatório para tentar um career long para ganhar o jogo. E situações assim aconteceram ao longo de toda a primeira metade da temporada. Por isso que eu acho que precipitou a contratação do Jerry Rosburg, porque pelo menos você coloca uma pessoa aí para ser meio que o buffer entre o play caller head coach e atuar nessa função de head coach, né? Tomando essas decisões de quando pedir timeout, quando ir em quarta descida, e tudo isso, que era a função inicial do Rosburg, mas no final das contas mostra a inexperiência do Hackett como gestor, como head coach dentro do campo. Né? E essas faltas que a gente teve no começo da temporada, né? A gente vê aqui, por exemplo, no fim do ano, a gente terminou número 27 na liga em false starts, número 21 em holdings, número 21 em delay of games, isso porque melhorou da metade para trás. Né? Do começo até a metade do ano, a gente estava de 28 para cima em quase todas essas categorias. Né? E a gente vê em relação a false starts, que são pre-snap penalties, né? Delay of games, que são pre-snap penalties, tudo isso reflete no head coach, porque qual a qualidade da sua operação, né? Qual é a disciplina do seu ataque, porque tudo isso é construído ao longo da off-season, né? E são duas coisas que voltam para morder o Nathaniel Hackett e volta para mostrar a razão número 1, que foi a inexperiência dele como head coach, né? Mas enfim, acabei entrando aí num Mas foi muito tangent aí interessante. Foi até interessante porque no jogo dos Dolphins, né, nos playoffs, teve uma situação dessa em que era uma 4-1, que poderia ser o drive da vitória, e acho que mais ou menos tudo isso que você falou resultou em um delay of game, que virou 4-6 e eles acabaram perdendo o jogo. Então isso mostra a importância desse tipo de gestão, né? Sabe onde a gente viu isso? Esse fim de semana, com o Dolphins. É. Esse fim de semana com o Dolphins, 4-1 para basicamente manter o jogo vivo. O head coach, que é um play caller também, hesita, depois ele tenta mudar o personnel em campo, depois ele manda que esse West Coast Offense que inclusive é o mesmo ataque do Hackett, né? Então ele é notório por ser um wordy offense, né? Em que os play calls não são muito longos, né? Você coloca formação, mais ajuste, mais motion, mais o conceito, mais o ajuste, mais proteção. Enfim, é uma frase muito longa, né? O play call. Com um quarterback inexperiente que está lendo do wristband, né? Aí você toma o delay of game, 4-6 e muda completamente o panorama do jogo. Mas é o que aconteceu com a gente a primeira metade da temporada inteira, né? Foi como acabou a temporada dos Dolphins. E é um problema. Por isso que você não vê tantos head coaches assim. É por isso que sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu gosto de reforçar o quanto o McVay e o Kyle Shanahan são especiais. Porque eles são especiais. Essa não é a norma na NFL. Né? Essa é a exceção na NFL. Né? Então, não é fácil você ser um head coach nesse nível e um play caller ofensivo. É complicado, né? Inclusive, alguns head coaches novos já talvez meio que prevendo isso. Acho que como o próprio Brian Daboll, né? O Brian Daboll, ele passou pro Mike Kafka, né? A chamada de jogadas, porque facilita você gerenciar o time. Eu acho que é isso que acaba acontecendo, né? Você Exato. tira aquilo que você sempre fez, que você tinha aquilo, ó, isso aqui é meu forte, né? Durante toda a sua carreira na NFL, mas isso é porque agora, a partir de agora, a sua função é outra. Eu não sei se você concorda com isso, ou se é só uma impressão minha, mesmo com um treinador mais experiente como o Vic Fangio, a gente sofreu com esse tipo de coisa em alguns jogos, né? Aquele jogo contra os Raiders no final da partida, em que ele deveria ter pedido um timeout ali
no final do jogo para ele ter mais uma posse depois, acabou não... Talvez ali, puta, que jogada que eu vou chamar agora e perdeu isso, eu não sei, isso acontece inclusive com pessoas mais experientes ainda, né, assim, com uma Com carreira certeza. com uma carreira de como coordenador mais longa, né. Com certeza, e eu diria outra exceção também grande aí é o Andy Reid. Né, o Andy Reid, eu colocaria esses três aí numa categoria à parte, que é o Andy Reid, o McVay e o Kyle Shanahan, que são pessoas que têm uma operação já muito bem armada, muito bem construída, onde eles podem se dedicar ao play calling. Né? Então, eles não permitem que essa função de chamar jogadas interfira com o big picture, que é a função do head coach. Né? Então, voltando, né, a inexperiência do Hackett como head coach nos afetou muito mais do que o impacto do Hackett como coordenador ofensivo. Eu não acho que ele seja um mau coordenador ofensivo. Eu não acho que as jogadas que a gente tinha eram ruins. Né? Em relação a isso, eu acho que a culpa é muito mais do Russell Wilson do que de quem estava mandando as jogadas, mas todas as falhas dele como head coach, em game management, em construção do ataque. Né? Eu estava vendo agora, preparando para essa conversa contigo, os dois melhores jogos em que a gente teve em relação a jardas totais, que foram os dois únicos jogos em que a gente superou a marca das 400 jardas totais no jogo, foi o primeiro contra os Seahawks e o último contra os Chargers. Uhum. Foram os dois únicos toda a temporada. E se você vê o primeiro jogo contra os Seahawks, existia uma identidade muito marcada ali, que para mim era coerente com o que o Hackett tinha falado em todo o processo de off-season, que era under center, outside zone, diferentes personnel, groupings, play action team. Né? Então, e isso é todo uma outra conversa, mas para mim era muito claro que o Hackett não queria ser um drop back passing team. O Hackett não queria ser um drop back passing team. Que é o caso do Chiefs, por exemplo. Né? Ele não queria ser esse tipo, e do Chargers. Ele queria ser um run the ball, play action passing team. Porque isso te permite muitas coisas, né? Isso te permite proteger melhor o QB, isso te permite colocar muita ênfase no jogo corrido, e principalmente, isso te permite dar ao quarterback profundidade no pocket. O Russell Wilson é um quarterback baixo em estatura, certo? Então, se você está passando a bola a partir de um play action, você consegue empurrar o Russell Wilson até 12 jardas da linha de scrimmage, onde ele tem uma visão mais ampla do campo. Se você está fazendo o Russell Wilson passar a bola consistentemente em uma situação de drop back, ele vai chegar no máximo a 10 jardas, no máximo estourando 10 jardas e meia da linha de scrimmage, porque senão os edge rushers estão ganhando dos tackles, ele está muito profundo e a gente está tomando um monte de sack, que aconteceu a temporada inteira. Então, você tendo um quarterback com a estatura do Russell Wilson e você não pode ser um play action passing team, porque você não consegue correr a bola, porque o Russell Wilson não gosta, ou qual é a razão, né? E a gente pode enumerar várias. Você sai do plano inicial que o Hackett tinha. Né? E você vê como a gente jogou aquele jogo do Seahawks, correndo a bola, play action, empurrando a bola downfield, lançando screens quando a gente entra em situação de drop back. Né, todos os recursos que eles aplicaram naquele jogo, que permitiu a gente gerar 400 jardas mais, a gente deixou de fazer isso o resto da temporada. Né, a gente fez nos primeiros jogos, depois ele deixou de ser o play caller, botou o Clint Kubiak lá, que meio que tentou fazer o que o Russell Wilson queria, e cara, o Russell Wilson é o QB, ele não tem que estar dizendo o que é que tem que ser o ataque, ele pode dizer o que ele se sente mais confortável em fazer, mas essa inexperiência do Hackett também criou uma situação em que as funções não estavam definidas dentro desse ataque. Então a gente chega na temporada com o Russell Wilson gosta de empty, gosta de quick game, e sinceramente eu acho que o Russell Wilson ele jamais foi honesto com as fortalezas dele, com os pontos fortes dele. Né? Ele nunca foi honesto na percepção que ele tinha sobre ele mesmo. Né? A diferença no Seahawks é que eles não compravam o que o Russell Wilson achava que ele era. E aí ele vem para Denver e a gente compra o que ele diz que ele quer estar no shotgun, ele quer estar lançando a bola 40 vezes no jogo, né? Ele quer estar lançando o quick game dele, e todo mundo na liga sabe que o Russell Wilson ele não vai atacar o meio do campo consistentemente. Né? Então as defesas vão jogar cover 2, vão colocar 5 zonas curtas, né? Vão jogar man, vão desafiar os recebedores na linha de scrimmage, e a gente com 2 titulares na linha ofensiva vai tomar sack o jogo inteiro. Né? Então é uma fórmula aí que foi feita para o desastre, que volta de novo para a inexperiência do Hackett aí, fazendo a manutenção de tudo isso, né? Então, vamos
falar sobre esses 2 pontos que você tocou aí. Primeiro, a questão das chamadas e depois a gente passa para o Russell Wilson, né, para nossa segunda parte. Você falou dessa passagem, né, do play calling, né, primeiro para o Clint Kubiak, né, que foi a decisão que o Nathaniel Hackett teve, né. Aí eu vou te fazer vou juntar 2 perguntas aqui, né. Primeiro, na sua experiência participando de várias comissões, né, como que isso é recebido dentro da comissão, né? Por exemplo, você é o coordenador ofensivo, aí o head coach, ele passa uma tarefa tão importante que é a chamada de jogadas, né, e de repente não é você, é um cara que teoricamente na hierarquia ali tá abaixo de você, né. E aí eu já emendando, claro que a amostragem não foi lá das melhores, foram apenas 2 jogos, né, que o Jerry Rosburg depois passou, a chamada de jogadas pro Justin Alten, né. Mas a gente viu, pelo menos assim, na visão nossa de torcedor, que teve uma melhora, na fluidez do time como um todo, né. Você acha, dá para cravar que o Nathaniel Hackett ele errou ali na avaliação da própria comissão técnica que ele montou e com essa passagem aí inesperada, né, de play calling para o QB coach, meio que ajudou a própria comissão a perder um pouco da confiança nele ou coisa do tipo? Eu não sei como isso afetou as relações interpessoais ali dentro, né? Porque, obviamente, quando esse tipo de coisa acontece, existe uma grande quantidade de conversa, né? E de tough conversations, de conversas incômodas que tem que acontecer. E todo mundo ali é profissional, né? Então todo mundo ali sabe que, enfim, no final das contas é o head coach que manda e o que ele diz é lei. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Assim, dos anos que eu sou coach de futebol americano profissionalmente e que eu acompanho futebol americano, eu nunca tinha visto uma passagem de função de play calling de um head coach pulando o coordenador ofensivo para o coach de quarterbacks. Obviamente, né, para mim, isso mostrou que ele não confiava no Alten, né, que obviamente era um coordenador ofensivo de primeira jornada, não tinha experiência como play caller, nem no nível universitário. No nível universitário eu acho que ele tinha, mas não tinha experiência como play caller na NFL, né, e que ele obviamente não confiava no Alten para esse trabalho. Então, no final das contas, é como você vai nomear ou contratar um coordenador ofensivo que você não confia para chamar jogadas. Por exemplo, se fosse a temporada de Covid e o Hackett saísse positivo, seria o Alten, o coordenador ofensivo, que teria que mandar as jogadas, né? Então, presencialmente lá no jogo. Sempre é assim. Então, para mim, ou para qualquer coach, é muito estranho você perceber que o head coach não confia no coordenador ofensivo para mandar jogadas, porque no processo o coordenador ofensivo é quem constrói tudo. Então, se a gente pensar numa empresa, vamos dizer que um time de futebol americano é uma construtora, mega construtora. O CEO é o head coach. O CEO é responsável pela estratégia total da empresa, né? Marketing, vendas, operações, o CEO é responsável por tudo isso. Os coordenadores são os engenheiros, são os arquitetos, desculpa, e os coaches de posição são os engenheiros. Essa é como funciona no time de futebol americano. O coordenador ofensivo, se ele manda jogada ou não, ele é responsável por desenhar o ataque. Então ele é o cara que vai desenhar o plano de treinamento a semana inteira, as situações, que vai construir o call sheet junto com o head coach, se ele for o play caller. Então ele está intrinsecamente ligado ao que você vai fazer o seu plano de jogo. Tá? Então você pular esse cara e ir para o coach de quarterbacks e dizer, olha, você vai chamar jogadas, para mim é meio absurdo essa decisão, assim, porque tipo, então para que você contratou esse cara e não o coach de quarterbacks para ser o coordenador ofensivo? Sabe? Então meio que expõe que você já cometeu um erro lá no começo, de trazer o Alten na sua visão. O que eu acho que o Rosberg fez foi basicamente dizer, olha, vamos acabar essa bagunça. Se você é o coordenador ofensivo, esse é o seu trabalho. Então você vai fazer o seu trabalho. E o Clint Kubiak vai fazer o trabalho dele, que é treinar os quarterbacks e se comunicar com o Russell Wilson. Esse é o trabalho dele. Certo? Essa é a razão pelo qual existe um coach na NFL, existe um coordenador ofensivo que não treina nenhuma posição e um coach de quarterbacks. Basicamente. Certo? Porque o coordenador ofensivo ele está vendo big picture e o coach de quarterbacks está coachando ou está treinando o quarterback ali. De dizer, olha, seus pés não estavam bem nessa jogada, trabalha a sua progressão, preste atenção que esse safety está mordendo no crosser, sabe? Então, isso é o trabalho de treinar o quarterback, do coach de quarterbacks, que o Clint não estava fazendo porque ele estava lá em cima, no boot, mandando jogada. Né? Então, é como você ter um cobertor.
Você pode puxar um cobertor para cobrir um lado da cama, você vai descobrir outro lado da cama. Né? Então, quando o Hackett começou a tentar solucionar os problemas da inexperiência dele, a falta de experiência no staff ofensivo não permitiu que ele encontrasse essas soluções. Né? Então, eu acho que esse foi um problema que a gente foi de ruim a pior, né? Com essa situação. Eu também confesso que nunca tinha visto isso e eu achei uma decisão que, como você falou, fez questionar o porquê dele ter contratado o Justin Alten como coordenador ofensivo dele em primeiro lugar, né? Enfim, eu achei bastante estranho, para dizer o mínimo, né? E aí a gente já passeou bastante pela comissão aqui, vamos para o campo, né? E aí você já falou bastante aí do Russell Wilson, né? Primeira coisa, assim, você falou que não parecia ser a ideia inicial do Hackett, e de fato, pelo aquele jogo do Seahawks, me parecia que ia ser um ataque, pelo menos daquilo que eu mais entendo como sendo aquela árvore ali do Kyle Shanahan, esqueci, desculpa, o head coach do Green Bay, McVay, o McLaughlin. o Sean McVay, o LaFleur, né? E assim por diante. Acontece que em um determinado momento me pareceu que e me pareceu, inclusive, que era um desejo do Russell Wilson, isso é uma impressão minha, em ele ser mais um pocket passer do que ele teria sido, do que ele foi em Seattle, né? Que é o famoso let Russ cook, né? Deixa o Russell cozinhar, que virou hashtag no Twitter, assim por diante, parecia ser um desejo dele também ter mais essa característica para o ataque. E aí a gente começa a ver o resultado disso, os breakdowns, né, de especialista na internet. Eu vejo bastante o Kurt Warner, o Tim Jenkins e o JT O'Sullivan, né? Todos eles titulares ou reservas, alguma coisa do tipo, foram QPs na NFL, né? A gente vê o desastre que foi isso, né? Ele com leitura pré-snap incorreta, problemas para fazer a progressão das jogadas. Primeiro que ele já olhava na maioria das vezes para o lado errado do campo, e aí a sua progressão já está completamente problemática, né? Decisão questionável, assim por diante. Você acha que esse aspecto, né? E você meio que já falou sobre isso. Você acha que esse aspecto dele querer ser exatamente dele querer ser algo que ele não é, teve um papel fundamental nesse desastre dos Broncos como um todo, desse ataque, né? Olha, eu não sei o que passa na cabeça do Russell Wilson, né? Então a gente realmente não sabe se isso é uma coisa que é intencional dele, que é uma conversa, um tema de conversa dentro das instalações, se é algo que ele chega pro coach e diz, olha, eu quero mais drop back passing no ataque, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho minha opinião, pelo menos externa, é que ele tem uma percepção diferente de quem ele é em relação ao que ele realmente é dentro de campo. Então eu apostaria ou especularia mais ou menos por onde você está falando, né? De que talvez o Russell Wilson quisesse aspectos no ataque em que ele não é tão bom, quando a gente vê em vídeo e vê nos números, mas que ele acredita que ele faz bem. A questão do drop back passing, existem poucos times na NFL que hoje em dia que são realmente drop back passing teams, ou têm a capacidade de ser drop back passing teams, porque isso implica que você é muito bom em proteção de passe, e aí a responsabilidade é 50-50, QB e linha ofensiva, e que você dedica a maior parte do seu tempo de treinamento in-season e na off-season a construir essa capacidade de lançar drop-back passes. Então, o Russell Wilson, durante quase toda a carreira dele, ele era conhecido pelo quê? Por ser um scrambler. Por ser um cara que, quando ele era pressionado dentro do pocket, ele conseguia meio que Houdini lá, se livrar de um ou dois, estender a jogada e canhão downfield. Né? Então ele era conhecido por esse tipo de habilidade. O Russell Wilson ele nunca foi conhecido por ficar plantado no pocket, 1, 2, 3, pum, 1, 2, 3, pum, queimar blitz, 1, 2, 3. Ele era conhecido por um cara que, se você mandar uma blitz e ainda que o defensor estiver desbloqueado na cara dele, se ele fizer esse cara errar, ele vai ter um DK Metcalf aberto do downfield, ele vai ter um Tyler Lockett livre jogando scramble drill com ele. Esse era o ponto forte do Russell Wilson. Quando você tem um QB que é um scrambler, que é conhecido por ser scrambler e estender jogadas, é porque geralmente ele não é tão bom queimando a blitz e indo 1, 2, 3 na sua progressão de drop back. Porque quando a gente fala de drop back, é importante fazer essa distinção. O que isso significa? Isso significa que você tem quase sempre 3 ou 4 recebedores correndo rotas,
a linha ofensiva, que são 5, e um running back ou um tight end ajudando na proteção com responsabilidade de proteção. Então você tem 6 bloqueadores protegendo o QB, certo? E 4 recebedores elegíveis correndo rotas, tá? Então, se a gente pensar numa defesa, numa estrutura defensiva tradicional da NFL, você está falando de 4 pass rushers e 7 defensores cobrindo rotas, né? Em zona, ou man, ou o que for, tá? Só que na NFL o problema não é esse. Né? O que eu sempre falo para todo mundo quando eu estou dando clínica de futebol americano é que se você quer entender qual é a identidade de um ataque, você tem que ver o que o ataque faz em primeiro e segundo down. Porque em terceiro e longo, todo mundo joga o mesmo ataque. Certo? Em terceiro e longo, todo mundo vai jogar os mesmos conceitos, todo mundo vai jogar as mesmas formações, todo mundo vai jogar drop back passing game. A liga inteira vai fazer isso, tá? Então, quando você vê times como Chiefs, ou como os times de Tom Brady, né, ou como Aaron Rodgers e esses OGs do futebol americano, a diferença deles para a maioria dos outros times é que eles vão jogar um número mais alto de drop back passes em primeiro e segundo down. Enquanto o resto da liga vai correr mais a bola, vai jogar mais quick game, vai jogar mais RPO, vai jogar mais play action pass em primeiro e segundo down. Que, na minha opinião, era o que o Hackett queria fazer. E o que o Russell Wilson queria fazer desde o debate de Seahawks era jogar mais drop back passing down em primeiro e segundo down, certo? Então, no final das contas, a gente vê, e esses breakdowns são ótimos desses especialistas, né? É basicamente dizer, cara, a liga inteira sabe que o Russell Wilson não ataca o meio do campo consistentemente. Com lesões na linha ofensiva, a gente começa a ter breakdowns em proteção em 1 contra 1. Então aí não tem nada a ver com o QB. O QB pode ajustar a proteção e alguém ganha do terceiro guard que a gente tem jogando lá 1 contra 1. Não tem nada que o Russell Wilson pode fazer. E para mim, o maior problema dessa temporada. A mobilidade do Russell Wilson não foi nada parecido ao que ele mostrou nos 9 anos anteriores da sua carreira. Né? Então, tipo, beleza. Né? O Russell, a gente sabia que a OL era ruim em Seattle. Essa era a narrativa no final da carreira dele. Mas ele era móvel, ele se livrava, ele escapava, ele estendia a jogada e assim ele construiu a carreira dele. Só que, tipo, a mobilidade dele desapareceu esse ano, em 2022, em Denver. Né? Então você tem um cara que tradicionalmente não é conhecido pela visão que ele tem de campo. Não me entenda mal, o Russell Wilson ele pode queimar man coverage melhor ou igual ou melhor que qualquer QB na liga. Tá? Então, se você deixa o Jury 1-1, Sutton 1-1, e ele sabe que é man, ele vai encontrar e ele vai queimar, como ele fez essa temporada inteira. Né? Só que o problema é quando eles estão jogando os two high defenses, as rotações, né? os trap coverages, que é o que todo mundo faz na NFL. E aí o QB precisa fazer o drop back dele, ele precisa ler, ele precisa ver se os safeties estão girando ou não estão girando, confirmar qual é o shell da defesa e saber se ele vai lado esquerdo 1, 2, 3, ou se ele tem que ir pro check down dele, ou... enfim, esse é o processamento que um QB faz mentalmente. E aí você não tem proteção e não tem mobilidade, o ataque não funciona. Você começa a ter jogada negativa em primeiro e segundo down, você tá o jogo inteiro em terceiro e longo, e você não move a bola, que é o que aconteceu 90% da temporada com a gente. Você não consegue mover a bola dentro de campo. Né? Então, se a gente quer colocar isso dentro do que o Russell Wilson queria ser, eu acho que no final das contas, volta para o Hackett no sentido de que qual é a função do coach? A função do coach é maximizar os seus jogadores. Essa é a função tática de um coach no futebol americano. Entender quais são as fraquezas e os pontos fortes dos seus jogadores, reduzir as fraquezas ou escondê-las e maximizar os pontos fortes deles. E para grande maior parte da temporada, eu sinto que a gente maximizou as fraquezas do nosso QB e reduziu os pontos fortes dele. Se isso era uma questão de, tipo, a identidade que ele via de si mesmo, ou uma falta de autoridade na comissão técnica, ou um diálogo que estava quebrado, a gente talvez nunca vai saber. Mas esse foi o resultado que eles colocaram em campo. Você acha que de certa forma foi isso que o Alten fez nessas 2 últimas partidas, né? Porque eu notei, né, que a gente fez mais screens, mais bootlegs e inclusive read option para tentar colocar de novo o Russell Wilson talvez como uma ameaça terrestre, ou pelo menos fazer a defesa respeitar minimamente isso. Você acha que de certa forma foi o Justin Alten fazendo justamente isso que você falou, ao contrário do que foi feito a temporada inteira, tentar maximizar essas forças dele? Eu acho que de alguma forma sim, mas já é muito tarde no ano, né? Porque pode ser que você tivesse um pacote de read option, né? Ou essas soluções de shotgun de envolver o QB nos números do run game, estando em shotgun no começo do ano, mas eu tenho certeza que isso não foi o que eles gastaram as repetições de off-season com isso.
né? Então você começa a pegar uma solução paliativa e tenta trabalhar nisso da metade para frente da temporada ou no fim da temporada. E lembre-se, tipo, voltando a um ditado do Bruce Lee que a gente usa muito no futebol americano, né? Eu não tenho medo do lutador que pratica 1000 chutes uma vez. Eu tenho medo do cara que pratica um chute 1000 vezes. Né? Então, o que ele está falando é da importância das repetições em qualquer ofício. E no futebol americano não é diferente. Você tem um período limitado de off-season, principalmente quando você está no primeiro ano de um sistema, no primeiro ano de um QB com os seus teammates, e você tem que dedicar as repetições de training camp, de OTAs, de tudo isso, no core, no núcleo do que você quer ser como ataque. Se no fim do ano você está executando um ataque que não foi o que você dedicou o core das suas repetições na off-season, você não vai ser tão bom na execução desse ataque. Né? Então, o que eu acho que o Alton fez foi basicamente, olha, como é que a gente consegue reduzir jogadas negativas em primeiro e segundo down? E quando a gente chegar em red zone, porque red zone é basicamente o seguinte, é como você vai ganhar de man coverage e como você vai gerar números para correr a bola. É basicamente isso. Quanto menos espaço de campo você tem, mais a defesa vai ser agressiva em jogar man coverage, porque eles não têm que defender a profundidade do campo, e colocar números para pressionar o passador ou defender a corrida. Então, no run game são números, equalizar ou ganhar números, e no passing game é como ganhar de man coverage. Por isso que quando você chega em red zone, você vê um monte de play action com pick routes, ou rotas que cruzam o campo, ou quarterback run game, correr o QB, porque você está equalizando números. Ou jet sweeps, que a gente chegou a notar com Jerry Jeudy, porque agora você está pegando um jogador de perímetro e agregando ele aos números da corrida. Isso é ataque de red zone, isso é o que todo mundo faz na liga. Então o que eu acho que o Alton começou a fazer foi, vamos botar esse cara para correr dentro de red zone, e em situação de jarda curta. Né? Então, essas são as duas situações que o Russell Wilson vai correr. Aí ele começa a botar read option, arc blocking, né? Tentar agregar o Russell Wilson aos números de corrida, funcionou de algum modo, e o Russell Wilson também estava um pouco mais preciso, né? Porque, tipo, existem três coisas que uma defesa tem medo, ou sabe que o ataque vai utilizar em red zone: man beaters, quarterback run e scramble drill. É basicamente isso. E são três coisas que, em teoria, o Russell Wilson deveria fazer bem. Então, no começo do ano, eu ficava alucinado quando eu via que a gente chegava em red zone e a gente não tinha nenhuma jogada de scramble, a gente não tinha nenhuma jogada que envolvia o Russell Wilson correr a bola, e a gente não conseguia ganhar de man coverage. Ou quando ganhava, ele era impreciso no começo do ano. Né? Então tem 3 jogos aí no início, entre as semanas 1 e a semana 5, desculpa, que a gente deveria ter vencido com a melhor red zone offense. Basicamente isso. Né? E aí eu acho que a responsabilidade é mais em cima do Russell Wilson do que do cara que tá chamando as jogadas. E deixa eu fazer uma pergunta, porque daí você trocou mais ou menos nesse assunto, e também foi tema de debate entre os torcedores, né? Uhum. Que se o Nathaniel Hackett tivesse caído antes, sei lá, um pouco depois da bye ou na bye, a história teria sido outra, teríamos disputado vaga nos playoffs. Mas eu acho que você já falou, mais ou menos respondeu isso. Como é que a gente ia resolver todo um problema de algo que não foi nem treinado no off-season, né? Você vai mudar para uma coisa que você não treinou? Como é que você sabe, você tá trocando a asa do avião com o avião voando, né? Não é mais ou menos isso? Olha, eu acho que se a gente desse soro da verdade pro Nathaniel Hackett, ele diria pra gente que se ele tem um arrependimento na temporada, foi de ter entregado o play calling. Eu acho que o Nathaniel Hackett não deveria ter entregado o play calling. Ele não deveria ter feito isso. Você já começou. A melhor oportunidade que você tem de melhorar é continuar fazendo aquilo, gerar repetições com seu QB, gerar familiaridade com seu QB, construir confiança com o ataque e ter sucesso. O Nathaniel Hackett ele precisava de um jogo, como que a gente teve quando a gente perdeu contra o Chiefs, por exemplo. Ah, beleza, 28 pontos. Ok, já vamos começar a gerar um pouco mais a coisa. Mas aí você começa a gerar descontinuidade dentro do processo ofensivo, no staff, no time, e isso não vai melhorar nada. Isso não vai melhorar nada. Né? Então eu acho que ele não deveria ter entregado o play calling. Né? A gente viu que não teve um impacto significativo. O que a gente venceu o quê? 4 jogos totais no ano. Né? 2 foram com o Hackett mandando jogadas, né? Se eu acredito. Eu acho que foram 5 vitórias totais. 5 vitórias, desculpa. Foram 3 com o Nathaniel Hackett
Uma com Clint Kubi e aqui uma com Alten, mandando Exato. jogadas. Isso. Então você quer me dizer que o Hackett não poderia ter ganhado outros 2 jogos mandando jogadas? Sabe? Então, tipo, provavelmente, né? Provavelmente. Então, no final das contas, eu acho que ele não deveria ter entregado o play calling. Eu acho que, e isso é uma coisa que todos nós, coaches, sabemos. Se você vai ser demitido, cai com o seu plano. Porque pelo menos você vai aprender do seu fracasso, mas você não vai se arrepender. Quando você começa a mudar o seu plano para fazer o plano de outra pessoa, você vai aprender do seu fracasso e vai viver com arrependimento o resto da vida. Porque você tem que trabalhar com a sua convicção. Ele foi demitido antes de acabar a temporada, eu não teria entregado o play call mais de jeito nenhum. É o que a gente vê, um erro que a gente vê, por exemplo, que o McDaniels ele não comete. O McDaniels ele vai cair atirando sempre. Mas ele não vai ter arrependimento em relação a isso, pelo menos. Né? Então, eu acho que isso foi um grande erro dele. E não sei, na minha experiência, eu acho que a gente poderia ter gerado um pouco mais de sucesso se a gente tivesse mantido a mesma operação e trabalhado em melhorar aquela operação até o fim do ano. Aí, para a gente terminar a discussão da parte aqui do time em campo, eu queria perguntar sobre, para fechar, né, o ataque em tese, falar sobre a linha ofensiva e os recebedores, né? A linha ofensiva, cara, eu vou colocar. Eu acho que eu cheguei a falar com vocês e você disse que às vezes é impressão porque é algo que a gente está vendo em determinadas situações, né? Que eu tive uma impressão no meio da temporada que a linha ofensiva ela não era adequada, ou os caras não se adaptaram à mudança de esquema, né? De algo que corre mais conceitos gap, né? Que foi na época do Pat Shurmur, para algo que você tem mais movimentação lateral, né? Corridas em conceitos em zona, que foi com o Nathaniel Hackett. Você acha que teve um problema de adaptação dessa linha esses novos conceitos, né? Esse novo ataque? E é por isso que a gente teve na maior parte do ano também aí um jogo terrestre que acabou também prejudicando o próprio Russell Wilson. Foi basicamente pífio. Eu lembro vários jogos que a gente fez live aqui, ou eu fiz análise de setores com o Davis. Você pegava a média de jardas, você contava scramble, jarda por carregada dava 2,7, 2,8. Ou seja, você. Enfim, fora o elevado número de tackles for loss, de jogadas negativas que a gente sofria. Né? Olha, eu acho que duas coisas afetaram o jogo corrido da gente. O primeiro foram as lesões na linha ofensiva, né? Eu acho que tinha ficado muito claro que a ideia do Alten era começar predicado em outside zone. Desculpa, a ideia do Hackett era outside zone. O ataque começa com outside zone, outside zone, outside zone. E nos primeiros jogos, eu gostei da criatividade do Hackett, porque ele estava utilizando o conceito de todos os galhos da árvore, né? A gente fazia outside zone puro, a gente fazia outside zone com tight end no play side, a gente fazia split zone com back, né? Que como fullback, H-back voltando, inserção, split block, a gente fazia todo tipo de esquema de bloqueio com outside zone, inclusive os toss plays, que para mim era o meu aspecto preferido do que ele mostrou no começo, era tipo, olha, a gente vai correr outside zone, mas a gente não vai correr outside zone só de tipo under center, corre, stretch play, entrega, né? Ele condensava a formação, ele mandava os tosses pro Javonte Williams, e o Javonte Williams era um monstro correndo esses conceitos. Aí você começa a ter lesões na linha ofensiva. Qualquer esquema de zona, mas principalmente outside zone, é predicado em química e entrosamento da linha ofensiva. Porque eles têm que fazer calls de combos, eles têm que saber se é um técnica 3, o call é esse, a gente muda a técnica para isso, para poder fazer o 2-1 e subir. Se é um shade, a gente tem que mudar o call e fazer isso. Se é um looper, se o shade está indo de 1 para 2. Tudo isso é repetição, 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 e os 5 caras trabalharem juntos. Aí você começa a tirar um cara do meio da linha e botar um reserva, tirar um cara de tackle e botar um reserva, pegar o tackle direito e jogar do lado esquerdo. Você vai começar a ter calls ruins, você vai começar a ter caras que estão jogando sem entrosamento nos combos, então você tem stunts, penetração e tudo. Isso começa a afetar o ponto de ataque das corridas de zona, e se você corre zona e começa a ter um monte de corrida negativa, o que vai acontecer é que você vai deixar de correr zona. É um aspecto muito simples. E aí é quando a gente viu que a gente começou a correr mais spin and pull, né, mais gap, mais down block, pull around, né, mais, enfim, que eu tenho certeza que estava no playbook, porque no primeiro jogo contra o Seahawks a gente correu bastante counter, né, bastante gap, como change up, corrimos e executamos bem. Eu não acho que o plano inicial era que isso fosse
o principal esquema de corrida do ataque, mas acabou sendo porque você não tem como ser eficiente em outside zone scheme com a linha que não tem entrosamento. Né? E quando eu falo de entrosamento, é uma off-season completa juntos. Né? Eu acho que chegou num ponto em que a gente tinha um titular da linha ofensiva jogando, ou dois. Né? A gente terminou o ano com Cam Fleming de left tackle, cara. Se a gente achava que ano passado a situação estava ruim de tackle, imagina o Cam Fleming, que a gente achava ruim o cara jogar de tackle direito, ele tá de tackle esquerdo. Eu reclamei de terem reassinado ele na off-season. Imagine reassinar o cara e colocar o cara de left tackle. Né? Pois é, então isso afetou muito no jogo corrido e as lesões nos running backs também. Né? Porque o running back ele precisa de repetição para correr bem um zone scheme também. Né? Muita disciplina, ele tem que ter os olhos no lugar correto, ele tem que saber quando fazer o one cut read dele, né? E o gap scheme ele é um pouco mais livre, né? Tanto que o running back que a gente contratou no final do ano que acabou jogando Murray, né? Murray, ele corria muito bem os gap schemes porque ele podia parar, pausar, meio que pular de um lado para o outro no backfield e depois ir vertical, né? Num ataque de zona isso não funciona tão bem. Então as lesões na linha ofensiva e as lesões com os running backs eu acho que mudaram muito o nosso plano ou a nossa identidade de jogo corrido ao longo do ano. E a questão do Tim Patrick, mesmo não só o Tim Patrick, mas em boa parte dos jogos também, a gente muitas vezes ou não tinha Sutton, além do Patrick, ou não tinha o Sutton, ou não tinha o Jerry Jeudy, né? Como é que isso impacta no ataque também? Você tem que usar muito mais tight ends, né? Porque o que acontece, em geral, no ataque é que você tem recebedores que são responsáveis pelo D-gap player, ou o defensor que é responsável pelo gap fora do tight end. A gente chama ele de force player. Então a responsabilidade dele é forçar tudo para dentro onde está o resto da defesa. Qualquer corrida por fora do tight end, esse cara ele tem que forçar de volta para o miolo da defesa. Em geral, você tem os slot receivers, ou o play side outside receiver, né, os Z receivers que eles dizem, responsáveis por bloquear esse cara. Então, quando você vê, por exemplo, os QBs trazendo eles para junto da linha, apontando. Nesses ataques do McVay e do Shanahan, você tem recebedores como Deebo Samuel, como Robert Woods, como Cooper Kupp, que eles conseguem trazer esses caras para bloquear linebackers, para bloquear strong safeties que vão fazer inserção extra. Então dá muito mais flexibilidade no seu esquema de corrida. E era o que o Tim Patrick ia fazer. Então quando você perde o Tim Patrick e não tem o Sutton, que o Sutton era o nosso ex-receiver, então o Sutton provavelmente não teve muito treino desse tipo de jogada, né? De tipo, você vai vir, eu vou te trazer e você vai identificar quem é o force player, você vai bloquear ele no ponto de ataque. Né? Então, eu não acho que o Sutton era um substituto para o Patrick só porque ele era o próximo recebedor alto que a gente tinha no roster. Jerry Jeudy não faz esse tipo de coisa. KJ Hamler não faz esse tipo de coisa. Né? Então, como é que eu acho que eles tentaram substituir isso? Colocando 3 tight ends em campo, 2 tight ends em campo, porque aí você tem um corpo um pouco mais adequado para fazer esse tipo de bloqueio, só que isso muda tudo, porque você já não está ameaçando a defesa verticalmente, a defesa vai colocar mais frentes de 5 DLs, de 5 homens, vai condensar mais a formação, e o efeito não é o mesmo, né? Porque eles não estão defendendo o passe como estariam defendendo se fosse o Tim Patrick. Se você tivesse com o Patrick, o Jeudy e o Sutton em campo, correndo os mesmos conceitos que você está tentando correr com 2 tight ends em campo, por exemplo. Isso é um resumo, mais ou menos. Deixa eu só fazer uma pergunta, então. Então, isso é um problema, por exemplo, você só tem um cara desse no elenco. É um problema de formação de elenco, lá do General Manager, ou o head coach deveria também ter treinado mais jogadores para exercer essas funções? Porque tem também a questão porte físico, né? Obviamente. Mas, por exemplo, tinha o Sutton também. Como é que funciona isso então? É um problema de formação de elenco? Ou o head coach que deveria ter preparado mais jogadores para isso? Ou, como sempre, deve ser uma combinação de fato, né? Eu acho que a gente tinha. Não, é porque é um skill set que é difícil de encontrar, sabe, Gustavo? Você não vai encontrar um monte de Z receivers na liga que tem essa versatilidade e essa willingness, né? Essa vontade de fazer esse tipo de coisa. É por isso que o Robert Woods é valorizado, por isso que o Cooper Kupp é valorizado, por isso que o Deebo Samuel é valorizado, por isso que o Tim Patrick ganhou um contrato novo na off-season, pelo que eles podem fazer como recebedores isolados, mas pelo que eles podem fazer com a versatilidade que eles têm em campo e no jogo corrido também. O problema aí é que, por exemplo, quando você perde um jogador assim, uma coisa que eu não entendo é para onde desapareceu o Alberto o ano inteiro.
que é um cara que para mim poderia de alguma forma suprir isso, porque ele é um cara que você pode abrir ele de recebedor e de alguma forma ter algum tipo de velocidade, de mismatch 1 contra 1. Né, ele desapareceu, ele jogou o primeiro jogo, depois jogou os últimos e o resto do ano eu não sei o que aconteceu com ele. No Chiefs, por exemplo, quem faz esse tipo de coisa é o Kelsey, né, que é um tight end. Né? Então é questão de você ver, não é questão de tipo, o problema com a gente tentar solucionar esse tema com tight ends não é o que os tight ends podiam fazer no jogo corrido, é o que os tight ends não podiam fazer no jogo aéreo. Então você se torna unidimensional e você não está ameaçando a defesa de nenhuma forma. Né? Então, eu acho que é um problema muito mais de esquema, né, de tática, e aí é uma questão dos coaches, né, tipo, como os coaches não encontraram solução para isso, muito mais do que tipo, o Peyton não construiu um roster adequado para esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente tinha soluções, eu não sei porque a gente não utilizou. Legal. E aí, ô Brian, pra gente fechar aqui, eu não vou spoiler o meu amigo André, que o André tá preparando um programa sobre isso também, mas eu quero, para encerrar aqui, que você comente ao menos um pouco sobre o futuro do Denver Broncos, né? Porque a gente assinou com o Russell Wilson um contrato aí de uma extensão de mais 5 anos, ou seja, ele vai jogar ainda mais 6 temporadas, teoricamente, obviamente, pelos Broncos, né? 49 milhões por ano. E depois de um ano ruim como esse, a gente fica naquela coisa, putz, e agora, né? Estamos presos com ele, será que dá ou não dá? Eu queria que você, de uma maneira aí bem ampla, né? Você falasse primeiro se é possível recuperar o Russell Wilson e qual que seria o impacto. Eu vou colocar aqui 4 nomes principais, né? Tem vários nomes aqui, mas para a gente não gastar muito tempo também. 4 nomes de candidatos a head coach que poderiam vir para os Broncos. Né? Como é que eles poderiam, qual que é o impacto deles para o Wilson, né? Que seria o Jim Harbaugh, o Sean Payton, o Dan Quinn e o Jim Caldo, né? É possível recuperar o Russell Wilson, Brian? Com certeza. Olha, 9 anos de NFL em alto nível não são 9 dias. O Russell Wilson ele não desaprendeu a jogar futebol americano, ele não deixou de ser um QB preciso, ele não deixou de ser um QB inteligente, ele não deixou de ser um cara que trabalha obsessivamente no futebol americano, ele continua sendo tudo isso. Ele continua sendo tudo isso. Eu acho que esse ano, eu acho que vai depender muito mais da mentalidade do Russell Wilson entrando nessa temporada. Né? Eu acho que o que está eliminado é o colchão que ele tinha e a liberdade que ele tinha quando ele chegou. Eu acho que isso está eliminado, ficou muito claro pela fala do Peyton e do Penner que eles vão contratar. O Russell Wilson é uma parte do time, uma parte importante sim, mas uma parte do time, cuja descrição de trabalho não envolve dar opinião sobre o próximo head coach ou o que o ataque tem que fazer. Né? E eu acho que chegou um momento em que o Russell Wilson ele tem que voltar para o início do que funcionou no início da carreira dele, que é ser um soldado e ser um cara que trabalha mais do que o resto. Né? Então que tem aquele tipo on his shoulder, né? Tipo third round pick, baixinho, sabe? Muitas dúvidas e não sei o que e tal. Ele tem que voltar a ser esse cara. E então a decisão vai ser feita não baseada, na minha opinião, em quem pode recuperar ou não o Russell Wilson. Então eu acho que a mentalidade do Russell Wilson voltando esse ano tem que ser: como eu posso ser o melhor QB possível para esse time? O que é que você quer que eu faça? Ah, beleza, é isso que você quer que eu faça, eu vou trabalhar incansavelmente para fazer isso. Tá? Porque com um QB como esse, é impossível a gente não passar a bola. A gente vai passar a bola. A gente vai passar a bola porque hoje na liga você não ganha sem passar a bola. Né? Então, o QB o coach que vai chegar, ele vai chegar com a intenção de tipo, sim, a gente vai passar a bola. A forma como a gente vai passar a bola é que é a grande questão, o grande problema da situação. Né? Então, eu acho que se fosse a minha preferência, eu gostaria de um head coach que não é play caller, para a gente evitar os mesmos problemas que a gente tem tido. Um cara que pode chegar, que pode trazer um coordenador ofensivo, que pode se preocupar com o panorama geral do ataque, principalmente se a gente perder o Ejiro Evero. Né? Então, é um cara que tipo vai ter que supervisionar aí um primeiro ano de uma defesa, primeiro ano de um ataque, primeiro ano de times especiais. Então, eu preferiria um head coach que veio para ser head coach, né? Um líder, porque é um cara que esse tipo de approach, de abordagem, permitiria reduzir os penalties, as faltas, a indisciplina,
ter uma estratégia melhor, overall, um futebol complementar de ataque e defesa de times especiais, e que trouxesse um esquema que maximizasse os pontos fortes do Russell Wilson, sem perguntar para ele quais são esses pontos fortes. Basicamente seria isso. Não é um cara que veja o vídeo e diga, oh, esses são seus pontos fortes. Não é tipo, qual é a sua opinião de quais são os seus pontos fortes. Então, eu acho que vocês aí da equipe do Mile High sabem a minha opinião em relação ao Jim Harbaugh, né? Michigan Man. Mas é inquestionável. É bom para tirar ele de Michigan, né? Pois é, mas é inquestionável que ele é um cara que ganhou em todos os lugares em que ele esteve, né? Então ele é um bom coach. O Sean Payton entra naquele modelo de play caller, né? Mas ele tem uma operação que funciona. O Dan Quinn é um cara que eu acho que, por exemplo, se o Dan Quinn vem, eu ficaria muito de olho no Mike LaFleur, né? No Mike LaFleur, que é um cara um cara que está aí desempregado agora, que faz parte desse Shanahan Tree. Mas, enfim, eu acho que no final das contas a gente tem que esquecer o Russell Wilson nessa contratação de head coach. O Russell Wilson é um bônus, sabe? Ele é um bônus que está no time, pode ser recuperado, mas o seu plano tem que ser como melhorar esse time e transformar num time vencedor sustentável, né? E eu vou deixar só isso, só esse nugget. Fiquem de olho. O coordenador ofensivo que eu gostaria, independente do head coach que venha, né, a menos que ele seja um Sean Payton da vida, um play caller, é o Todd Monken. O Todd Monken, ele é o coordenador ofensivo de Georgia. Ganhou 2 campeonatos nacionais seguidos, transformou o Stetson Bennett no finalista de Heisman. E ele tem vasta experiência como play caller na NFL, né, com os Browns, e antes disso eu acho que ele esteve nos Buccaneers. Eu gosto muito do ataque dele. É um pro-style offense aí em Georgia e tal, então eu ficaria muito de olho nele também, né? Porque agora a gente tem o dinheiro para contratar esse tipo de gente. Né? Então, é verdade. Então é um nome que eu ficaria de olho aí para coordenador ofensivo, não só para gente, mas para qualquer time na liga. Beleza. Brian, eu queria agradecer aqui a sua presença. Toda vez que eu vejo você falar, eu aprendo muito, muito de futebol americano. Eu acho que é importante, né, o torcedor ter contato com isso também, para a gente entender melhor como funcionam as coisas na NFL e crescer, porque o entendimento do esporte também ajuda a gente como torcedor em si, né, a entender as coisas que se passa, a dar uma opinião melhor, discutir mais legal com os amigos e assim por diante, né, cara? Então, muito obrigado por participar aqui desse programa especial. E como você disse, né? Eu espero, não no começo do ano que vem, eu espero lá mais para fevereiro, né? Porque eu espero jogar uns joguinhos pelo menos um joguinho de playoff. A gente está fazendo um programa semelhante aqui para falar o que deu certo, né? Ao invés de fazer aqui a anatomia de um fracasso, cara. Muito obrigado pela participação. Não, valeu, Gustavo. Obrigado pelo convite. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Eu sou otimista. Eu nunca vou deixar de torcer e apoiar os Broncos. Vou me iludir todos os anos. Eu já tô Então, iludido de novo. eu já estou me preparando para me iludir com o draft já, né? Então nosso papel como torcedor é esse, né? E você tem razão, né? Eu acho que quanto mais educados nós podemos ser em relação ao jogo, né? Melhora a forma como nós aproveitamos e nos divertimos com o jogo, né? Mas no final dos contos, torcedor é torcedor e cada um tem que torcer do jeito que acha melhor, né? Mas obrigado pelo convite e a gente se vê na próxima, então. Até a próxima, cara. E galera, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, né? E vocês já sabem, né? O Mile High Brasil, né? Primeira coisa, né? Se inscreva de novo no nosso canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nada do que a gente lança aqui no canal do YouTube do Mile High Brasil. E nós também estamos em outras redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook, e você pode acompanhar as nossas lives lá na Twitch também. E se você puder dar aquela força pra gente, né, entra lá em www.apoia.se/milehighbrasil. Você pode também escanear esse QR Code que está na sua tela. Tem lá os nossos planos de apoiador. Qualquer quantia que você puder aí contribuir com a gente, nos ajuda imensamente a continuar aqui trazendo um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos em português. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui!